Então a gente vai começar a estudar, ou vocês já viram, o que é uma sequência, né? Então a notação para uma sequência é essa notação aqui. Então a sequência basicamente é uma coleção ordenada de números reais. É uma lista infinita de números reais, tá certo? Que a gente denota assim. Existe o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, existe o enésimo termo e assim por diante. É uma coleção infinita. Veja que tem aqui, ó, os 3 pontinhos, quer dizer que tem mais coisa aqui. Tá certo? Então, existem várias formas de você definir uma sequência. Normalmente é fornecido o termo geral da sequência. A sequência, no final das contas, é uma função que associa cada número natural a um número real. Então, normalmente é fornecido o termo geral da sequência. E aí, você fazendo esse n variar de 1 até infinito, você consegue listar ou obter todos os termos da sequência, né? Esse carinha aqui é chamado de termo geral, ou enésimo termo, tá? Uma outra forma de você definir uma sequência é através de uma relação de recorrência, né? Ou definir de forma recursiva. Como assim, professor? Então, você fornece, por exemplo, alguns termos da sequência, os primeiros termos da sequência, por exemplo, A1, A2, A3, sei lá, até o AN-1. Você fornece uma coleção inicial de termos da sequência. E aí depois você fornece uma maneira de você descobrir os próximos termos da sequência a partir dos anteriores. Por exemplo, você fornece uma forma de determinar o termo na posição AN a partir de todos esses carinhas aqui. Vou ter que colocar outra letra aqui, G. De A1, A2, até AN-1. Tá? Então, você tem uma coleção inicial de termos e uma maneira de encontrar o AN a partir de todos os anteriores que foi fornecido para vocês. Então, isso aqui é chamado de uma relação, de forma geral, isso aqui é chamado de uma relação de recorrência. Relação de recorrência. Então, existe basicamente essas duas maneiras de você definir uma sequência. Ah, professor, eu não posso definir uma sequência através de um padrão de repetição? Por exemplo, se eu disser o seguinte, eu tenho uma sequência, vou colocar assim, de 1 até infinito, cujo primeiro termo é 1, o segundo termo é 2, o terceiro termo é 3, o quarto termo é 4, parece que tem um padrão com que essa coisa está se repetindo, né? Quem seria o próximo termo, o quinto? Ah, o cara, poxa, 1, 2, 3, 4, o próximo é 5. Não é, professor? Na verdade, pode ser e pode não ser, pessoal. Como assim, professor? Se você tem certeza que existe um padrão aqui de repetição, bom, seguindo esse padrão, o próximo termo teria que ser o 5. Mas nada lhe garante que o próximo termo tinha que ser o 5 mesmo, pessoal. Eu posso criar uma sequência que tenha exatamente os mesmos 4 primeiros termos, mas que o quinto não seja 5. Certeza, professor? Claro. Olha só, considera essa sequência aqui, ó. n-1 vezes n-2 vezes n-3 vezes n-4 mais n. Quem é o primeiro termo dessa sequência? Bom, para achar o primeiro termo dessa sequência, eu tenho que fazer o n aqui igual a 1, não é assim? Então, A1 vai ser, pô, mas se eu colocar 1 aqui, vai zerar tudo isso, né? 0, e se eu colocar 1 aqui, 1. Então, 0 mais 1, 1. O primeiro termo é 1. Quem é o segundo termo dessa sequência? Bom, eu tenho que fazer n igual a 2 aqui, né? Então, se eu fizer n igual a 2 aqui, todo esse termo vai zerar, concorda? Então, vai ter um 2 aqui, A2. O A3 vai zerar esse cara, 3. O A4 vai zerar esse cara, 4. Então, veja, essa sequência tem os mesmos 4 primeiros termos que essa. Mas será que o A5 dessa aqui é 5? Não é não, pessoal. Olha só, que interessante. Se você fizer n igual a 5 aqui, aqui vai dar 4, aqui 3, aqui 2, aqui 1 e aqui 5, né? Bom, isso aqui é 24, que é 4 fatorial. Então, 24 mais 5, 29. Então, olha só, apesar dessa sequência que eu acabei de criar ter os mesmos primeiros 4 termos que essa daqui, o próximo termo não era 5, já era 29. Então, você pode até definir uma sequência através de um padrão de repetição, desde que alguém ou alguma coisa ou problema lhe diga que realmente esses números satisfazem uma relação, satisfazem um padrão. Se não, se você não tem certeza ou você não tem essa informação, você não pode afirmar com certeza que o próximo termo, por exemplo, nesse caso seria 5. Tá bom? Então, cuidado com esse tipo de problema. Se o problema diz que existe um padrão e determine quem é o termo geral, aí sim você pode usar esse padrão para encontrar o cara. Do contrário, não. Tranquilo? E o que é que a gente está interessado em fazer com essas sequências? Bom, a gente quer saber o que acontece com essas sequências quando o n é muito grande. Por exemplo, quem seria o último termo dessa sequência, né? É isso que a gente está querendo saber. Ou seja, se eu fizer n tender a infinito aqui, quem seria o último termo? Será que tem um último termo? O último termo é um número? Esse último termo é infinito, é menos infinito? Ou não existe esse tal de último termo? Então, é isso que a gente diz
que a gente define como limite de uma sequência, né? A gente diz que o limite de uma sequência é um certo número L, quando n tende a infinito, se acontecer a seguinte coisa. Olha só, deixa eu fazer um desenho bem rápido aqui. Só uma recapitulação mesmo, né? Então, a sequência é uma função, eu posso graficar esse cara, né? Aqui vai ser os números naturais e aqui os termos da minha sequência. Então, digamos que para n igual a 1 eu tenho esse cara, para n igual a 2 esse, para n igual a 3 esse, 4 e assim por diante, certo? Aqui são os termos da minha sequência. Então, olha só. Então, eu digo que a minha sequência converge para um certo número L, nesse caso, ó, L seria para onde a sequência aqui está indo, ó. Se para todo comprimento, toda a faixa de comprimento 2ε que eu der em torno desse candidato a limite, ó, pensa nessa faixa verde aqui que eu estou mostrando para vocês. Se existir um certo índice da sequência, sei lá, existir um certo n, por exemplo, deixa eu mudar aqui de cor. Esse n aqui, ó, nzão, de forma que para todo nzinho maior que esse índice, os demais termos da sequência estão dentro dessa faixa. Veja, esses aqui não estão, né? Esse não está. Mas a partir desse nzão, todos os demais estão dentro dessa faixa. Se isso acontecer para todo epsilon, para todo, por menor que seja essa faixinha, se sempre for possível você encontrar um nzão, de forma que para o índice da sequência, todos os índices maior que esse nzão, a distância entre os termos da sequência e o candidato a limite, se esses caras puderem ser feitos menor que epsilon, então eu digo que realmente esse L é o limite da sequência. Tranquilo? Então essa é a definição formal, e aí eu fiz alguns exemplos lá no vídeo, vocês viram como calcular o limite pela definição. Mas a gente não vai calcular o limite utilizando a definição. A gente vai utilizar a seguinte identificação. Uma sequência é uma função, né? O termo geral da sequência é uma função. Mas é uma função que toma valores nos números, no conjunto de números naturais, tá certo? Mas se eu pegar essa função e estender para os números reais, eu posso fazer a seguinte identificação. Se o limite dessa função, vista lá como uma função de R em R, quando x tende a infinito existir e for um certo número L, então o limite da minha sequência vai para o mesmo cara. O limite do f de n, quando n tende a infinito, que é o limite da minha sequência, tem que ir para esse mesmo valor. Ok? E lá eu explico com mais detalhe por que isso acontece. Então é dessa forma que a gente vai proceder para determinar o limite de uma sequência. Claro, temos os teoremas também, como o teorema do confronto, né, que é o teorema do sanduíche. Temos as propriedades dos limites, né, limite da soma igual a soma dos limites. Então, tudo isso é garantido e a gente pode utilizar para calcular o limite, né? Quando uma sequência tem limite, ou seja, quando existe esse número, a gente diz que a sequência converge. Se não existe esse número, ou seja, se isso aqui é infinito ou menos infinito, ou se esse limite não existe, então a gente diz que a série diverge. A sequência diverge, perdão. Ok? Então, vamos lá, vamos ver aqui mais alguns exemplos e aplicações. Então, vou começar com uma definição. Eu vou precisar de duas definições para poder enunciar mais um teorema, tá certo? E vai ser um teorema bastante importante para a gente identificar que sequências convergem ou não. Então, essa definição, ele vai nos definir sequências que são limitadas. Então, eu digo que uma sequência ela é limitada superiormente, né? Uma sequência n é limitada superiormente, quando os termos de todos os termos da minha sequência são menores que esse número mzão. Ou seja, se todos os termos da minha sequência forem menores ou iguais que esse mzão, eu digo que ela é limitada aqui em cima, tá? Limitada superiormente, e esse mzão é chamado de uma cota superior, tá? Claro, uma sequência, se todos os termos da minha sequência são menores que 7, claro que eles são menores que 8, que 9, que 10, que 11, que qualquer outro número maior que 7, né? Então essa cota superior aqui, ela não é única. E da mesma forma, eu digo que uma sequência é limitada inferiormente se existir um certo número mzinho, de forma que todos os termos da minha sequência são maiores ou iguais a esse cara. Tá? Novamente, essa cota inferior não é única. Por exemplo, se todos os termos da minha sequência forem maiores que 0, com certeza eles são maiores que menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Tranquilo? Então, quando uma sequência é tanto limitada superiormente quanto inferiormente, a gente diz apenas que ela é uma sequência limitada. Tá? Quando eu disser uma sequência limitada, quer dizer que ela é tanto superiormente quanto inferiormente. Tranquilo? Mas para que é importante eu saber quando a sequência é limitada ou não, professor? O importante é porque é o que vem desse teorema aqui, ó. Toda sequência que converge obrigatoriamente é limitada. Sua sequência converge? Sim, ela é limitada. Ela não pode explodir, ela não pode ir para infinito ou menos infinito. Ok? Ah, professor, então quer dizer que toda sequência limitada é convergente? Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que toda sequência convergente é limitada. A volta desse teorema não é verdadeira. Ok? Por que não é? Um exemplo básico. Vocês viram lá no vídeo essa sequência aqui, ó. Menos 1 elevado a n mais 1. Quem são os termos dessa sequência? Deixa eu colocar assim, ó, n de 1 até infinito.
Quando n for 1, 1 mais 1, 2, menos 1 ao quadrado é 1. Quando n for 2, 2 mais 1, 3, menos 1 ao cubo dá menos 1. Quando n for, o próximo é 3, 3 mais 1, 4, menos 1 à quarta é 1. E assim por diante, ela fica alternando, oscilando, né? Entre mais 1 e menos 1, mais 1 e menos 1, mais 1 e menos 1. Não é assim? Perceba, essa sequência ela é limitada. Todos os termos dessa sequência são maiores que menos 1 e menores que 1, não é verdade? Sim, mas essa sequência diverge, ela não vai para canto nenhum, é uma sequência indecisa, né? Ela fica oscilando, ó. Não chega perto de ninguém, ok? Nem chega perto de 1 nem de menos 1, fica oscilando. Então essa sequência aqui ela diverge. Então é uma sequência que diverge, porém é limitada. Professor, isso não contraria o teorema, não? Não, porque ela não converge. O teorema diz o seguinte, toda sequência que converge tem que ser limitada. Então, mas como é que eu posso usar esse teorema? Você pode usar esse teorema o seguinte, se a sua sequência for ilimitada, ela pode convergir? Não. Não é verdade? Porque, olha só, porque toda sequência que converge é limitada. Logo, se ela é ilimitada, ela não pode convergir. Porque se ela convergisse, ela tinha que ser o quê? Ilimitada. Então, uma forma de você verificar se uma sequência é divergente é verificando se ela é ilimitada. Toda sequência ilimitada é divergente, tá certo? É a forma lógica associada a essa proposição aqui, tá certo? Toda sequência divergente é ilimitada. Porque se ela fosse convergente, ela seria o quê? Limitada. Tá bom? Olha, observação. A recíproca desse teorema é falso, né? Como exemplo básico, essa que eu acabei de mostrar para vocês. Então, vamos utilizar esse teorema para tentar discutir a convergência dessa sequência do exemplo 6. Tá? Então, ele quer saber o seguinte, essa sequência cujo termo geral é n mais 1 fatorial sobre n fatorial, essa sequência converge ou diverge? Como é que eu posso fazer isso sem precisar nem calcular o limite? Muito simples. Vamos aqui, ó. Que é o termo geral? N mais 1 fatorial dividido por n fatorial, não é assim? Bom, n mais 1 fatorial, pessoal, é a mesma coisa que n mais 1 vezes o que vem antes dele fatorial, né? Ou seja, vezes n fatorial. Tá bom? Definição ou propriedade dos fatoriais. Então, eu posso escrever esse carinha assim, ó. N mais 1 que multiplica n fatorial. Bom, embaixo já tinha n fatorial. Eu posso cancelar esses carinhas. Então, na verdade, o termo geral daquela sequência pode ser escrito de forma mais simples, n mais 1. Ok? Então, perceba que essa sequência, cujo termo geral é n mais 1, ela é ilimitada, né? À medida que eu aumento n, esses termos só o quê? Só aumentam. Então, como essa sequência é ilimitada, como a n é ilimitada, segue do teorema 5, né? Segue do teorema 5, que ela é divergente. Porque se ela fosse convergente, ela teria que ser o quê? Limitada, né? Mas ela não é. Tá? Então, como a n é ilimitada, segue do teorema 5, segue do teorema 0,5, que a mesma é divergente. Divergente. Nem precisa calcular o limite. Mas se você calcular o limite dessa coisa quando n tende a infinito. Bom, infinito mais 1 continua sendo infinito, né, professor? Exatamente. Então, quer você cheque diretamente calculando o limite ou utilizando, né, o teorema 5, você vai chegar na mesma conclusão. Essa sequência é divergente. Tranquilo? Pois bem. Então, uma outra propriedade, ou na verdade, uma outra definição que a gente vai precisar para que eu possa enunciar o próximo teorema, que é o teorema das sequências monótonas e limitadas, é quando uma sequência é monótona. Né? Olha só o nome, monótono, quer dizer que o comportamento dela não muda muito, né? Então, a gente diz que uma sequência é crescente se os seus termos estão aumentando, né? Então, tá aqui A1, digamos que eu tenho uma sequência que satisfaz a seguinte cadeia de desigualdades. Então, o primeiro termo é A1 e ele é menor que o A2. E o A2 é menor ou igual que o A3. E o A3 é menor ou igual que o A4. E o A4 é menor ou igual que assim. E assim por diante. À medida que eu vou aumentando o n aqui, eu vou me afastando cada vez mais na sequência, os termos estão aumentando. Né? E o AN é menor que o AN. O AN é menor que o AN mais 1 e assim por diante. Então, uma sequência como essa, a gente diz que é uma sequência que está aumentando ou crescendo. Então, uma sequência crescente. Né? Alguns autores chamam ela de crescente e outros dizem o seguinte, ela é não decrescente. Não decrescente. Tá certo? Eu coloquei aqui como não decrescente, tá? Por que eu só não chamo ela só de crescente? Porque ela não precisa só crescer, né? Ela poderia fazer o seguinte, ó, ela poderia aumentar, aí depois estagnar, ó, depois aumentar, depois estagnar, depois aumentar, ok? E a possibilidade de você ter o igual aqui me dá essa possibilidade de eu criar esses platorzinhos aqui, tá vendo? Então, eu prefiro chamar
não decrescente. Mas se você chamar crescente, não está errado também não, tá certo? Depende de cada autor, chama isso, definir isso de uma forma um pouquinho diferente. Então, a ideia aqui, para uma sequência ser crescente ou não decrescente, né? Isso aqui tem que ser válido, tá? Ou seja, você tem que mostrar que o AN é sempre menor que o AN mais 1, certo? O posterior é maior que o anterior. Pode ser que isso não aconteça desde o primeiro termo, pode ser que isso aconteça a partir, sei lá, do 10º, do 20º, não importa, pode ser que isso aconteça para todo nzinho maior que um certo nzão. Digamos que os primeiros termos da minha sequência estão diminuindo, mas quando eu cheguei no 10º ela começou a aumentar. Então, a partir do 10º ela é crescente, tá certo? E é o que importa. Para uma sequência, pessoal, o que importa é o comportamento para n grande, né? Que a gente chama de comportamento assintótico ou a cauda da sequência. Tá? Não importa o que acontece com a sequência, os primeiros 10 termos, 20 termos, os primeiros 1 milhão de termos, 1 bilhão de termos, o que importa é para n muito grande, tá certo? Como n tende a infinito, uma quantidade finita antes não altera a convergência da sequência, tá certo? Bom, então a gente também, como eu posso definir crescente, eu posso definir decrescente, né? Então eu digo que a minha sequência ela é decrescente se acontece exatamente o inverso daquele de cima, tá? O A1 é maior ou igual que o A2, que é maior ou igual que o A3, que é maior ou igual que o A4, que é maior ou igual que o A5, e assim por diante, né? Ou seja, o AN é maior ou igual que o AN mais 1. Então, isso aqui é a condição, né? E assim por diante. Isso aqui é a condição que define uma sequência decrescente, ou como muitos gostam de chamar, não crescente. Tá certo? Não crescente. O não crescente é porque ela pode fazer o seguinte, pessoal, ela pode diminuir, depois estagnar, depois diminuir, né? Ok? Então, essa possibilidade da igualdade faz com que ela possa ficar igual em alguns momentos, depois diminuir, depois ficar igual, depois diminuir, tá bom? Então, eu vou utilizar essa notação, a notação, digamos que eu acho mais interessante, não decrescente e não crescente. O importante é que sequências que têm esse comportamento ou esse são chamadas de monótonas, tá certo? Monótono porque ela tem sempre o mesmo jeitão. Ou ela só diminui ou estagna, ou ela só aumenta e estagna, tá certo? Então, sequências que têm esse tipo de comportamento são chamadas de sequências monótonas, tá certo? Então, vocês vão ver mais à frente que tem um teorema que relaciona as sequências que são monótonas com as sequências limitadas. Esse teorema aqui é muito importante, tá? A gente chega já nele. Nessa parte inicial, o que a gente está interessado em saber é se a sequência converge ou não. Eu sempre posso tentar mostrar que ela converge ou não, calculando diretamente seu limite. Mas, às vezes, não é possível você calcular o limite diretamente porque você não tem a fórmula que define o termo geral da sequência. Por exemplo, pensa numa sequência definida de forma recursiva. Você não tem o termo geral, né? Como vocês viram lá na aula passada, no vídeo. Vocês não têm o termo geral. Então, sem o termo geral, como é que eu vou calcular o limite do termo geral se eu não tenho esse cara? Eu tenho apenas uma relação. Por exemplo, que correlaciona o termo na posição n mais 1 com o termo na posição n. Então, como é que eu vou calcular o limite numa situação como essa? Então, para isso, a gente precisa de alguns teoremas que nos possibilitem identificar se a sequência converge ou não, mesmo sem o termo geral. Tá? E é nessa direção que a gente está andando. Por isso que eu precisei definir o que é uma sequência monótona e uma sequência limitada. Tá? A gente chega já nesse teorema. Pois bem, então vamos trabalhar esse conceito, né? Determine ou verifique quais das sequências a seguir são monótonas, se alguma delas são. Tá bom? Então, primeiro vamos começar com aqui o item A. Vamos verificar se essa sequência, se ela é monótona ou não, tá? O termo geral dela está aqui, ó, 3 mais menos 1 elevado a n. Então, deixa eu só colocar aqui. Observe o seguinte. Observe que quem é o termo geral dessa sequência? Vamos lá, a n é igual a 3 mais menos 1 elevado a n. Então, vamos listar alguns termos dessa sequência para ver o que está acontecendo com ela. Então, vou colocar aqui, ó, a n de 1 até infinito. Quem é o primeiro termo dessa sequência? Bom, basta fazer n igual a 1, né, professor? Então, se eu fizer n igual a 1 aqui, vai ficar 3 mais menos 1 elevado a 1 menos 1, né? Então, 3 menos 1, 2. Quem é o próximo termo? O A2. Bom, eu tenho que fazer n igual a 2. Mas menos 1 ao quadrado vai dar 1. Mais 3, 4. Vamos para o próximo. Quem é o terceiro termo da sequência? Eu vou fazer n aqui igual a menos 3, né? Bom, menos 1 elevado a n sempre vai ser ou 1 ou menos 1, né? Dependendo se n é par ou ímpar. Se n for par, isso aqui sempre vai ser 1. Se n for ímpar, isso aqui vai ser sempre menos 1. É como eu estou no A3, o n aqui é ímpar, isso aqui vai ser menos 1. Então, menos 1 mais 3 dá 2. O próximo, se n for par, a gente já sabe que isso aqui vai dar 1, mais 3 vai dar 4. Então, veja, ela fica assim, ó, toda hora. Fica oscilando, ó. Ela é uma sequência indecisa. Ela nem sabe se ela é 2 ou se ela é 4. Se ela é 2 ou se ela é 4. Ela fica
oscilando ou em relação a esses dois números, né? A gente diz que isso aqui é uma sequência oscilatória. Ok? Então essa sequência cresce ou decresce? Nenhuma nem outra, né? Ela começa com 2, aí vai para 4, aí depois desce para 2, aí vai para 4, aí depois desce para 2, aí vai para 4, desce para 2, vai para 4. Então essa sequência ela não é nem crescente nem decrescente, ou não é nem não crescente, nem não decrescente. Ok? Logo ela não é monótona, porque ela nem é essa coisa nem essa outra. Tá certo? Essa sequência ela não é monótona, ponto final. Né? Então, note que a sequência não é monótona. Se você quiser dizer alguma coisa, você pode dizer que ela é uma sequência oscilatória. Tá certo? Fica oscilando em torno de 2 e 4. Ok? O item B. Bom, no item B, o termo geral é n dividido por n mais 1. Né? Então, vamos lá. Item B. Deixa eu descer mais um pouquinho. Neste caso, o termo geral, vou colocar aqui Bn, é n sobre n mais 1, não é isso? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se é isso mesmo. Isso, show. Então vamos listar alguns termos da sequência. Então Bn, n de 1 até infinito. O primeiro termo vai ser 1 sobre 2, né? Faço n igual a 1, então meio. O próximo vai ser 2 sobre 2 mais 1, 3, então 2 terços. O próximo vai ficar 3 sobre 4. O próximo, 4 quintos, 5 sextos. E assim por diante, né? Não é verdade? Ficar na posição n, n sobre n mais 1. E assim vai. Quem seria o cara que na posição n mais 1? É n mais 1 sobre n mais 1 mais 1. Então, n mais 2. Tá? E assim vai. Tranquilo? Então, professor, a sequência é crescente, decrescente, ela é monótona, ela não é monótona, ela é oscilatória. O que é que eu posso afirmar sobre essa sequência? Então, aqui é o Bn, ó. Aqui é o Bn mais 1. Pessoal, parece que ela está aumentando, né? Entre parecer e ser, a gente tem que mostrar essas coisas direitinho, tá bom? Então, aqui é 0,5, né? Aqui é um pouco maior, 0,66. Aqui é 0,75, né? E assim por diante. 0,8. Então, parece que esses caras estão... À medida que n aumenta, parece que ela está aumentando. Então, parece que essa sequência é crescente. Então, uma sequência ela é crescente se o Bn mais 1 for maior que o Bn, né? Não é assim? Crescente ou não decrescente, tá certo? Você que escolhe o termo. Então, isso aqui é a mesma coisa que dizer que Bn mais 1 menos Bn é maior ou igual a zero. Então, se você mostrar isso aqui, ó, se você conseguir de alguma maneira chegar a essa relação para todo n, né, não vale você listar os termos e dizer, ó, olha, veja, ela é crescente. Não. Pode ser que ela seja crescente até aqui e a partir daí ela venha a decrescer? Pode acontecer isso, professor? Pode. Você pode ser enganado. Você pode pegar uma sequência que cresce os 4, 5 primeiros termos e depois desses caras só faz diminuir. Então, você não tem como dizer isso só listando alguns termos. Aqui te dá apenas uma ideia, né, do possível comportamento dela. Se vai ser assim ou não, você tem que checar aqui. Tá? Então, se eu conseguir mostrar que o Bn menos o Bn, perdão, se eu conseguir mostrar que o Bn mais 1 menos o Bn é sempre maior ou igual a zero a partir de um certo n, que pode ser até a partir de 1, né, não importa, mas a partir de um certo n, então a gente vai ter mostrado que ela é uma sequência crescente ou não decrescente, tá bom? Então é isso que eu vou tentar fazer para vocês. Aqui já está o Bn mais 1, aqui já está o Bn, então perceba o seguinte. Perceba que... Então, eu vou fazer essa diferença e ver o que dá. Vamos ver se vai dar algo maior igual a zero. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui embaixo. Então, Bn mais 1 menos Bn vai ser igual. Cadê o meu Bn mais 1? Aqui. Então, n mais 1 sobre n mais 2 menos o meu Bn, tá? Aqui. Então, n sobre n mais 1. Só organizar agora, tirar o mínimo. Então, ficou n mais 1 vezes n mais 2. Aqui vai ser isso vezes esse aqui, né? Então, n mais 1 vezes n mais 1 dá n mais 1 ao quadrado, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro do segundo, mais o quadrado do segundo, menos n que multiplica n mais 2 vai dar menos n2 menos 2n. Assim? Então, vamos fazer os cancelamentos que for necessário aqui, ó. Possível, esse com esse com esse. Foi que sobrou. Em cima sobrou 1. E embaixo, n mais 1 sobre n mais 2. Veja, n1 é positivo, né? Então, isso aqui em cima é sempre maior ou igual a zero. Como o n pra gente começa com 1, né? N mais 1 é positivo, n mais 2 é positivo. Então, isso aqui é sempre maior ou igual a zero. Ah, então isso quer dizer que o Bn mais 1 menos o Bn é sempre maior ou igual a zero para todo n nesse caso, né? Isso, para todo n nesse caso, todo natural. Logo, a sequência é crescente. Portanto, ela é monótona, tá certo? Segue então que a sequência Bn
é monótona. Tranquilo? Só isso. Professor, tem outra forma de fazer isso? Eu não ia sacar que tinha que fazer esse cara menos esse outro. Existem várias maneiras. Uma delas é você, se você quer mostrar que ela é monótona, ou você tenta mostrar isso, né? Ou mostrar o contrário, que Bn menos Bn mais 1 é maior que zero. Né? Porque aqui ela seria crescente, aqui decrescente. Né? Uma outra maneira é você estudar a função, o sinal da derivada da função associada à sequência. Como assim, professor? Vocês sabem que toda sequência é uma função, né? Mas é uma função definida nos naturais. Né? Mas eu posso pegar essa função definida nos naturais e estender para uma função real. Como assim? Vamos ver o que eu vou fazer nesse exemplo agora. Ó. Vamos olhar esse exemplo C. Ele é bem interessante. Eu vou listar alguns termos da sequência e vocês vão ver que se vocês listarem poucos termos, vocês vão ser induzidos a pensar que ela tem um comportamento, mas ela tem um comportamento totalmente diferente quando você analisa todos os demais. Vamos lá, vamos ver. Então, o termo geral dela é ln de n sobre n. Então, vamos aqui, ó. Deixa eu aparecer aqui. Pronto. Observe o seguinte. Então, o termo geral, Cn nesse caso, vou colocar só o termo geral, é ln de n sobre n. Vamos listar alguns termos dessa sequência. N de 1 até infinito. Então, quando n for 1, lá na minha sequência, ln de 1 é 0. Né? Então, o primeiro termo é 0. Quando n for 2, vai dar ln de 2 dividido por 2. Tá? Vai dar ln de 2, 0, 6, 6 alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui já escrito aqui para mim, 0.346. Tá? É o ln de 2 dividido por 2. Tá? Dá esse valor aqui. O próximo termo vai ser n igual a 3. Vai ser ln de 3 dividido por 3. ln de 3 dividido por 3 dá 0.366. Ah, professor, essa sequência é crescente. Ó. 0, 0,34, 0,36 está aumentando. É, pessoal, se você listar só esses três termos, você vai pensar que ela é crescente. Mas vocês vão ver que ela não é crescente, ela é decrescente. Olha só o próximo termo. Quando você fizer n igual a 4, vai ficar ln de 4 dividido por 4. Só que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Propriedade dos logs, eu posso passar esse 2 para cá, né? E eu posso cancelar isso com isso. E ficou ln de 2 sobre 2, que é exatamente esse valor. 0.346. Ó, então, diminuiu. O próximo vai dar ln de 5 sobre 5, já é menor ainda que esse cara. 0.321. O próximo vai ser menor ainda que esse cara, vai ser o ln de 6 sobre 6. 0.298 e assim por diante. Então, se você listar apenas os três primeiros termos da sequência, você vai ser induzido a dizer que ela é uma sequência crescente. Na verdade, ela é decrescente a partir de 3. Mas como é que eu consigo identificar isso sem precisar listar todos os termos da sequência? Porque, olha só, se essa sequência ela fosse crescente nos 1000 primeiros termos e fosse decrescente a partir de então, eu teria que ter listado todos os 1000 primeiros termos dela para poder perceber isso, professor? Pois é, não, né? Esse é um problema muito chato se você tivesse que resolver isso dessa forma. Então, o que é que eu vou fazer? Então, veja, isso aqui é uma função, né? Uma função que associa cada natural ao número real. O que é que eu vou fazer? Eu vou estender essa função aqui para uma função real. Como? Eu vou definir a função f de x como sendo ln de x sobre x. Tá? E aí eu vou usar uma ferramenta que vocês conhecem, que me permite identificar se uma função é crescente ou não. Que ferramenta é essa? É a derivada, pessoal. O sinal da derivada me diz se a minha função está crescendo ou decrescendo em algum intervalo. Então, olha só, tudo que eu tenho que fazer é pegar a função associada, ou tomar a função associada a essa sequência, que nesse caso é ln de x sobre x, e vamos calcular a derivada dela. Se essa derivada for, se o sinal dessa derivada for negativa em algum intervalo, né, quer dizer que essa função vai ser decrescente nesse intervalo. Então é isso que eu quero mostrar. Eu vou mostrar que a derivada dessa função ela é negativa exatamente para todo x, ou na verdade para todo n maior que 3. Né? De 3 para frente a gente está vendo que ela é decrescente. Tá bom? Então essa é a minha tarefa, que vocês sempre podem fazer assim, se quiserem. Ok? Então vamos lá, vamos calcular a derivada dela. Então a derivada desse carinha vai ser, regra do quociente, derivada do log 1 sobre x vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo vai dar 1 vezes o de cima, que é o log, dividido pelo de baixo ao quadrado. Né? Então aqui a gente faz as simplificações necessárias, e você ficou com o seguinte, 1 menos ln de x sobre x ao quadrado. Pergunta, em que intervalo isso aqui é menor que zero? Né? Porque quando a derivada é negativa, a função é decrescente, não é assim? Veja, eu só preciso estudar o numerador, pessoal. Por quê? Porque o denominador é x ao quadrado. Isso é sempre positivo. Isso não altera o sinal dessa expressão. Né? Então, a pergunta que eu tenho que me fazer é o seguinte. Quando é que 1 menos ln de x é maior que zero? Bom, isso acontece, passo o log para o outro lado. Né? Quando 1 for maior que o ln de x. Maior não, professor. Menor, né? Aqui o sinal, ó.
deixa eu corrigir aqui, quando 1 for menor que a ln de x, tomando o exponencial dos dois lados, e elevado a 1 for menor que e elevado a ln de x é o próprio x, né? Então, moral da história, a função f de x é decrescente, a derivada negativa, né? Para todo x, ó, maior que e. É aproximadamente 2,78. Mas aqui esse x é um número real, tá certo? Quando eu volto para minha sequência, o x está fazendo o papel do n, mas o n não pode ser 2,78, né? Não pode ser um número quebrado dessa forma, tem que ser sempre um número natural. Então eu pego o próximo natural maior que 2,78, que é quem? 3, né? 3. Então, veja, minha sequência realmente é decrescente a partir de 3, ok? Então, como a função f de x é decrescente, então a f de n também é decrescente, tá certo? Então, moral da história, logo f de n, que é ln de n sobre n, é decrescente para todo n maior ou igual a 3, ok? Então, veja, não queira dizer se uma sequência é crescente ou decrescente só listando alguns termos dela. Isso é possível que você erre, né? Se ela tem um comportamento, como eu falei, cresce os primeiros 10 termos, a partir do 10º ela decresce. Ou decresce os 10 primeiros termos, a partir do 11º aumenta. Então você vai ser induzido ao erro, a não ser que você liste muito, mas muito termo. Mas é imprático, né? Impraticável fazer isso dessa forma. Então, moral da história, você sempre pode pegar a função associada à sua sequência e estudar o sinal da derivada. Se a derivada for positiva, quer dizer que a função está aumentando, ou seja, a sequência está crescendo. Se a derivada for negativa, nesse intervalo, quer dizer o contrário. Tá bom? Ok. Então tá aqui, ó, alguns termos da sequência que eu tinha listado aqui em cima, já estavam aqui se eu me esquecesse. Pois bem, então esse é o teorema que eu estava procurando. É o teorema da sequência limitada e monótona, que diz o seguinte: toda sequência que é limitada e ao mesmo tempo monótona, obrigatoriamente é convergente. Professor, mas por que isso faz sentido? Vamos pensar? Então, se a minha sequência... Aqui tem o gráfico de uma sequência genérica. Se a minha sequência ela é limitada, né, quer dizer que ela é limitada aqui em cima, ela não pode passar de uma certa emissão, e a limitada aqui embaixo, ela não pode passar do meu emizinho. Todos os termos da sequência têm que estar nesse intervalo. Então, se ela é monótona, ou ela é crescente ou ela é decrescente. Não pode ser outra coisa. Se ela é crescente, os termos dela vão aumentando, mas uma hora vão bater aqui em cima. Eles não podem passar desse cara aqui em cima, não pode passar desse emissão. Ok? Então, se ele não pode passar, ele vai se aproximando cada vez mais da emissão ou da menor cota possível aqui em cima, né, que aqui ele chamou de L, que será o limite da sequência. Né? A mesma coisa acontece se ela fosse decrescente. Se a minha sequência estivesse decrescendo, ela não poderia ir decrescendo para sempre, né? Ela não pode diminuir para sempre, porque uma hora ela vai bater aqui embaixo. Ela é limitada aqui embaixo por emizinho. Então, uma hora ela vai se aproximar de alguém aqui embaixo, da maior cota inferior, e essa maior cota inferior vai ser o limite da sequência. Então, moral da história, toda sequência que é ao mesmo tempo, preste atenção, limitada e monótona, obrigatoriamente converge. Tranquilo? Então, esse teorema é importante, porque se eu conseguir mostrar que minha sequência é limitada e monótona, obrigatoriamente eu ganhei que ela converge. Mas converge, pronto, não importa. Se você só quer saber se ela converge ou não, mostrando essas duas coisas, você já ganhou essa. E às vezes é só o que a gente está interessado, saber se ela converge ou não. Não precisa saber para onde ela está convergindo. Tá? Então vamos exemplos nesse sentido. Então olha só, exemplo 8. Discuta a convergência dessa sequência aqui. Ó. Essa aqui é exatamente a sequência lá a última sequência do exemplo anterior. Né? Lá eu chamei de CN, mas como eu abri um novo exemplo, eu coloquei lá como AN. Mas é exatamente essa sequência aqui. Ó. De você, aqui, ó. Então a gente vai ver o que acontece com essa sequência quando n tende a infinito. Ela converge, ela diverge. Eu não vou fazer nenhuma conta. Só vou usar o que a gente já sabe a respeito dessa sequência. A gente sabe que essa sequência ela é monótona, né? A gente acabou de mostrar isso. Deixa eu aparecer aqui. A gente acabou de mostrar que ela é monótona. Aqui, ó. Porque ela é decrescente. Se eu conseguir mostrar que ela é limitada, acabou. Toda sequência monótona limitada é convergente. E aí eu não tenho que fazer conta nenhuma para chegar a esse resultado. Mas não é muito difícil não, pessoal, mostrar que ela é limitada. Olha só, vamos lá. Então observe o seguinte. Observe que... Então, eu vou colocar assim, do exemplo anterior, do exemplo, deixa eu ver aqui, 7, temos que a n é limitada. Não, perdão, é monótona. Monótona. Lá a gente viu que ela é decrescente, né?
decrescente, ou não crescente, se você preferir, para todo n maior ou igual a 3. Né? Foi isso que a gente viu. Então, note ainda o seguinte. Note ainda que... Deixa eu colocar assim, 3. Note ainda que... Então, deixa eu escrever aqui o termo geral dela. Então, está aqui a n igual a ln de n sobre n. O que eu vou mostrar agora? Que ela é limitada. Veja, para todo n maior ou igual a 1, né, que é onde o índice começa, o log é positivo. E n é positivo. Então, isso quer dizer que esse cara é sempre maior ou igual a 0. Tá? Não tem como esse cara ser negativo, porque aqui nunca vai entrar um número menor que 1. Tá bom? Outra coisa, como a sequência ela é decrescente, a gente viu que ela aumenta até 3, né? Era 0, aí 0,30 alguma coisa, 0,30 alguma coisa, e aí a partir de agora ela começa a diminuir. Né? Se ela está diminuindo, todos os demais são menores que esse cara, né? Esse aqui é o maior termo da sequência, que é o A3, que é justamente ln de 3 sobre 3. A partir do 3, a gente não viu que todos os termos diminuem? Né? Então, isso quer dizer que todos os termos da minha sequência são menores que o A3. E o A3 é, ou era naquele caso, ln de 3 sobre 3. Então, veja, a minha sequência ela é limitada. Por quê? Porque todos os termos da minha sequência são maiores que zero, que seria meu mzinho, e todos são maiores, né? E todos são menores ou iguais a ln de 3 sobre 3, que é o meu mzão. Tá certo? Então, a sequência ela é monótona e ela é limitada. Limitada. Portanto, segue do teorema anterior, né? Segue do teorema 6, que ela converge. Não preciso fazer conta nenhuma, pessoal, para garantir que ela converge. Acabou. Logo, a série converge. Perdão, a sequência. Logo, a sequência converge. Acabou. Se a pergunta for só essa, a sequência converge ou diverge? Já respondeu. Não fiz conta nenhuma, a sequência converge. Ah, professor, mas o meu problema pedia para onde é que ela convergia. Qual o valor do limite? Ah, você quer calcular o limite? Então vamos calcular. Perceba ainda que a gente pode calcular esse limite facilmente. Como? Vamos lá? Então, eu tenho que calcular o limite de ln de n quando n tende a infinito. Bom, se esse limite ele existir, ele vai ser o mesmo que o limite de ln de x sobre x quando x tende a infinito. Pessoal, daqui para cá eu não troquei só a letra não, tá certo? Aqui eu estou vendo essa função como uma função que toma valores naturais. Aqui, quando eu usar o x, eu estou promovendo essa função para uma função de r em r, tá certo? Então, como aqui é uma função real, eu posso utilizar as propriedades que eu conheço, olha só. Quando x tende a infinito, aqui dá ln de infinito, que é infinito sobre infinito. Então, você está tendo uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Como é que eu resolvo isso? Você pode aplicar L'Hopital, você pode aplicar o cálculo para resolver isso aqui. Então, aplicando L'Hopital, vamos ter o seguinte. Então, vai ficar limite, eu vou derivar em cima e embaixo. Cuidado que não é a derivada do quociente. Derivada do log, 1 sobre x. Derivada do x, 1. E agora eu reaplico o limite quando x tende a infinito. Tá certo? Quando x tende a infinito. Veja, 1 sobre um número muito grande vai para 0. Só isso. Então, moral da história, a gente já sabia que ela converge, né? Então, essa sequência converge e o faz para 0. Tá? É como se você estivesse dizendo que o último termo da sequência ela é 0. Para n muito grande, esses termos vão se aproximando cada vez mais e mais do 0. Ok? Então, veja que se a tarefa era saber se a sequência converge ou não, sem precisar saber para onde ela vai, foi muito simples, né? A gente sabe que ela era monótona. Mostrei aqui que ela é limitada, fiz conta nenhuma aqui, né? Só conversei um pouco com vocês para justificar isso aqui. Então, se a tarefa era essa, acabou. É tão simples quanto isso. Claro, se você precisar calcular o limite, aí você vai para o limite. Mas, e se eu não tiver o termo geral, professor? Se eu tiver uma sequência definida de forma recursiva, como é que eu posso verificar se ela converge ou não? Porque se ela convergir, eu vou mostrar para vocês que tem uma forma de vocês calcularem o limite. Como assim? Olha só. Vamos dar uma olhada nessa sequência aqui. Mais à frente eu vou resolver o problema associado a essa sequência mesmo. Mas suponha que eu tenho uma sequência definida assim, de forma recursiva. Tá? O primeiro termo da sequência é raiz de 2 e todos os outros eu posso determinar a partir dessa fórmula que a gente chama de relação de recursão. Tá? Ou relação de recorrência. Então, vamos listar alguns termos da sequência. Mas a ideia é, como é que eu faço para mostrar que uma sequência como essa converge? E se ela converge, como é que eu calculo o limite dela? Eu não tenho a fórmula do AN. Eu não tenho uma expressão AN igual a F de alguma coisa para eu calcular o limite aqui. Como é que eu faço agora, professor? Então, vamos ver.
Deixa eu só listar uns termos dela aqui para vocês terem noção do que vai acontecer. Então, o primeiro termo dessa sequência já está dito aqui, raiz de 2. O segundo termo dessa sequência, quem é? Bom, eu vou utilizar a relação de recorrência. Vou fazer n igual a 1 aqui. Então, vai ficar 1 mais 1, 2. Então, a2 ao quadrado é igual a 2 vezes a... Bom, se eu fizer n igual a 1 aqui, eu tenho que fazer n igual a 1 aqui também, tá certo? Então, ficou 2 vezes a 1. Ah, mas eu conheço a 1. A 1 é raiz de 2. Show. Então, eu coloco aqui, raiz de 2. Mas eu quero o a2, então passa a raiz quadrada. Então, o segundo termo dessa sequência é raiz de 2 que multiplica a raiz de 2. Quem é o terceiro termo dessa sequência, professor? Bom, agora eu faço n igual a 2 aqui para achar o a3, assim? Então, a3 ao quadrado vai ser 2 vezes a2. Mas o a2 eu já sei que é raiz de 2 vezes 2, né? Então, é raiz de 2 vezes raiz de 2, né? Bom, mas eu quero o a3, então eu extraio a raiz. Então, o próximo termo é raiz de 2 que multiplica a raiz de 2 que multiplica a raiz de 2. Veja que esses caras estão complicando um pouquinho, né, pra gente. Então, vocês conseguem perceber quem é o AN, qual é a expressão que define o AN? Não é muito difícil de você chegar numa expressão para ele, não. Mas se não, e no caso geral às vezes a gente não consegue, como é que eu vou determinar se essa sequência converge ou não? E agora? Então, se você conseguir mostrar que, de alguma maneira, que essa sequência ela é limitada, e se você conseguir mostrar que ela é monótona, então ela converge. Ok? Não foi isso que a gente viu no teorema anterior? Então o problema é como é que eu faço para mostrar essas duas coisas se eu não tenho a forma que define o AN? Então, para isso, eu vou mostrar mais um teoremazinho para vocês que nos permite verificar ou provar algumas coisas acerca dos naturais. Por exemplo, digamos que eu quisesse mostrar que essa sequência é limitada. A minha proposição que eu quero mostrar é o seguinte: a n é limitada. Tem alguma forma de fazer isso sem ter a forma explícita do AN? Vocês vão ver que sim. Então eu vou mostrar a vocês como é que a gente consegue provar coisas acerca de uma expressão que depende de um certo número natural. Tá? O teorema que a gente vai usar para isso é chamado princípio da indução. Tá? É sempre utilizado quando você quer provar alguma coisa acerca de um natural. Então, o enunciado dele é grande, né? Vou tentar resumir rapidamente. Então, a ideia é o seguinte, deixa eu colocar aqui embaixo. Depois vocês vão ter esse material para poder ler. Então, a ideia é o seguinte, suponha que você tem alguma proposição P acerca de um certo natural N. Por exemplo, a proposição é a N é limitada. Poderia ser essa, tá certo? Quero provar que a N é limitada. Então, você tem uma certa proposição a certo natural P, e aí supõe que essa proposição seja verdadeira para o primeiro natural, para N igual a 1, por exemplo. A1 é limitado, certo? Então, e você conseguiu mostrar isso facilmente. E a gente chama isso aqui de caso base, que é o primeiro caso. E aí você vai fazer o seguinte, se você, assumindo que a proposição é verdadeira para um natural fixo, se desse processo você conseguir concluir que essa proposição é válida para o próximo natural, então ela vale para todos os naturais. Então essa proposição que você tem inicialmente, que você quer provar que vale para todos os naturais, realmente vale para todos os naturais. Professor, mas como é que isso funciona? Como assim? Não entendi ainda. A ideia, pessoal, é aquela ideiazinha do joguinho dos dominó. Não sei se vocês já brincaram de derrubar dominó. Fazer umas pilhinhas de dominó assim, ó. Eu, quando era pequeno, gostava de fazer isso. Montava assim umas pilhinhas cheias de dominós. Pegava todos os dominós que eu tinha e fazia uma pilhazinha, né? Vou colocar aqui todos os dominós que eu tiver aqui, possíveis e imagináveis. Aqui meus dominós. E eu tenho mais dominó, só não coloquei aqui porque senão não vai dar tempo. Então aqui é o meu primeiro dominó, segundo dominó, terceiro dominó, quarto dominó, quinto dominó, sexto dominó, dominó na posição N, dominó na posição N mais 1 e assim por diante. Como é que eu garanto que todos os dominós caem? Então, eu quero provar que todos os meus dominós vão cair. Como é que eu faço isso, matematicamente? Então, a primeira coisa é, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar P de N a proposição, o dominó na posição P cai. Tá certo? Então, P de N é a proposição dominó na posição P cai. Então, como é que eu garanto que todos caem? Bom, primeiro eu tenho que mostrar que o primeiro dominó cai, certo? Então, eu tenho que mostrar que o primeiro dominó cai. Então, que a proposição é verdadeira para o primeiro dominó, né? E aí, eu vou fazer o seguinte. Então, supondo que o primeiro dominó cai, ou que você mostrou que o primeiro dominó cai, porque se esse cara não tombar, não vai tombar os outros, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos supor que o dominó na posição N cai. E se supondo que o dominó na posição N cai, você conseguir mostrar de alguma forma que o dominó na próxima posição, no N mais 1, cai também, então todos os demais para frente caem, pessoal. Professor, mas como é que o senhor garante que todos os da frente vão cair? Porque se você provou essa relação para qualquer N, veja que você pode utilizar ela para provar todos os demais automaticamente. Como? Olha, você não provou que cai para o primeiro dominó? Sim. Então, se você fizer N igual a 1 aqui, você provou que
Se P1 se cai o primeiro dominó, obrigatoriamente cai o 1 mais 1, cai o 2. Ah, beleza. Então eu provei que caiu o segundo dominó. Mas e como é que eu provo que caiu o terceiro? Já está provado, pessoal. Porque se cai o segundo dominó, se você colocar n igual a 2 aqui, aqui vai dar n igual a quanto? 3. Ah, então o P3 cai também, né? O terceiro dominó cai. Mas se cai o terceiro dominó, aí você colocando o n igual a 3 aqui, cai quem? O quarto dominó. Colocando o 4 aqui, vai cair quem? O quinto dominó. E assim por diante. Então, na verdade, o que você tem que checar quando você quer provar alguma coisa, como a gente fala em matemática, por indução, você tem que checar o primeiro caso, se é verdadeiro, ou seja, se cai o primeiro dominó, e se caindo o dominó na posição n, você consegue garantir que cai o dominó na posição n mais 1. Né? Por exemplo, eu coloco isso aqui numa distânciazinha correta, de forma que sempre que esse tombar, tomba da frente. Então, se você conseguir mostrar isso, essas duas coisas, então você garante que todos os dominós caem. Tá certo? Então, esse é basicamente o princípio da indução, trocando o matematiquês pelos dominózinhos, tá bom? Então, vou mostrar como é que isso funciona, e aí vocês vão ver como é que eu utilizo isso para provar, por exemplo, que essa sequência aqui é limitada e monótona e, portanto, converge. Aí, se convergir, eu mostro a vocês como é que a gente calcula o limite, tá bom? Então, vem comigo aqui, então, olha só. Exemplo 9. Então, o exemplo 9, ele pede para você mostrar, utilizando esse princípio que eu acabei de definir, que se você somar o primeiro natural ao quadrado, mais o segundo natural ao quadrado, mais o terceiro natural ao quadrado, até o enésimo natural ao quadrado, a soma desses caras ao quadrado é exatamente o número de termos que você tem, mais o número de termos mais 1, mais duas vezes o número de termos mais 1, dividido por 6. Ou seja, é igual a essa aqui. Tá? Provavelmente você já deve ter encontrado uma expressão como essa quando estava trabalhando lá com a soma de rima da função i ao quadrado. Né? Vocês precisaram utilizar isso aqui para simplificar esse somatório, para calcular a integral da função x ao quadrado, né? No intervalo de 0 a 1. Não sei se vocês já fizeram isso aqui pela definição. Eu mostro para os meus alunos quando eu estou definindo, quando eu estou mostrando a integral. Ok, então o que a gente tem que fazer? Mostrar que isso aqui é válido. Professor, mas como é que você chegou nisso aqui? Não importa, não importa. O que importa é, alguém te disse que isso é verdade. E aí ele pede que você cheque que é. Ou sei lá, ele conseguiu chegar nessa expressão, somando alguns naturais ao quadrado, ele conjecturou isso aqui. Ah, eu acho que é isso. Tu consegue provar para mim se é ou não? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar utilizar o princípio da indução para mostrar que isso aqui é verdadeiro para todo natural n. Né? Se você somar, por exemplo, de 1 até 100, onde cada termo aqui está ao quadrado, é a mesma coisa de você... Opa, apaguei demais. É a mesma coisa que você substituir nessa expressão n por 100. Então, em vez de ficar somando, é só multiplicar esses três terminhos e dividir por 6. E aí você vai ter a soma de todos os naturais ao quadrado de 1 até 100. Mas só vale para 100? Não, vale para todo natural. Vale para 1000, para 1 bilhão, para 1 trilhão, para quantos naturais você quiser. É isso que a gente vai mostrar agora, tá certo? Então, observe o seguinte. Observe. Okay. Então, quem é que vai ser a minha proposição? Pergunta, o que é que eu quero mostrar? Isso aqui. Então, eu vou dizer que minha proposição, né, o meu P de n, em vez de ser dominós, vai ser provar isso aqui, tá certo? Então, minha proposição vai ser a soma dos naturais de 1 até n é dado por essa expressão. O que é que eu tenho que checar? Será que ela vale para o caso mais simples possível, que é n igual a 1? Porque se ela não vale nem para 1, pessoal, não vale mais para nada, né? Tá certo? Ela tem que valer para o caso mais simples, que é o caso básico, que nesse caso é n igual a 1. Então, será que ela vale? A pergunta é o seguinte, será que se eu somar 1 ao quadrado mais... Bom, eu vou somar todos os naturais de 1 ao quadrado até 1 ao quadrado. Quantos tem? Só 1, né? Porque eu estou somando um termo, tá certo? Será que isso aqui é igual... Tá aqui a expressão, ó. Será que isso aqui é igual a substituir n igual a 1 nessa expressão aqui? Será que se eu somar todos os números naturais ao quadrado, de 1 até ele mesmo, ou seja, se eu somar só um termo, ou seja, se eu tiver só esse termo ao quadrado, será que isso é equivalente a eu fazer n igual a 1 nessa expressão? Não sei, vamos checar. Então, 1 mais 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, dividido por 6. Será que isso aqui é 1 ao quadrado, que é 1? Bom, aqui deu 2, aqui deu 3, 2 vezes 3, 6, aqui é 6 sobre 6, que é 1. Né? Beleza, professor. Essa expressão é verdadeira para todos os naturais. Epa, epa, epa. Você só mostrou que só vale para 1. Ok? Isso aqui é o caso base. O caso base realmente vale para 1. Ah, professor, mas então eu tenho que fazer isso agora para n igual a 2, para n igual a 3, para n igual a 4, para n igual a 5, para n igual a 6. Não, pessoal, não cabe numa vida, né? Se eu quero mostrar que isso é válido para todos os naturais, quantos naturais tem? Infinitos. Então, não é assim que a gente faz. Então, como é que eu vou fazer? Usar o princípio da indução. Como? Eu vou assumir que isso aqui é verdadeiro para um certo natural n. Se, a partir disso, eu conseguir concluir que vale para o próximo, para o n mais 1, se eu conseguir concluir isso aqui, então essa expressão vai ser verdadeira para todo natural. Porque se vale para 1, vale para 2, valendo para 2, vale para 3, se vale para 3, vale para 4, se vale para 4, vale para 5. Então, isso aqui é uma forma dela se autoprovar. Né? Você prova que vale para 1 e prova que valendo para o n, para o natural n qualquer, vale para o n mais 1, então você provou para todos. Né? Na verdade, ela se autoprova, né?
Provou para 1, é o gatilho. Pô, provei. Provou que de N funciona para N mais 1, provou. Então ela prova para todos os demais automaticamente para você. Olha como é legal isso. Então o que é que eu posso assumir? Bom, eu só posso assumir que se eu somar de 1 até um certo... Aqui você é um pouco estranho, porque eu vou assumir que isso aqui é verdade. Mas não é isso que você quer provar? Não, eu quero provar que isso aqui é verdadeiro para todos os naturais. Eu fixo um natural qualquer. Sei lá, N igual a 23. Então digamos que isso aqui vale até 23. E aí eu vou ter que mostrar que vale para o próximo. O 23 mais 1, né, para o 24º. Só que eu não preciso atribuir números aqui. Eu faço de forma genérica. Então eu faço para um N qualquer. Na verdade eu deveria fazer assim, mostrar que P de K é verdadeiro e mostrar K mais 1. Mas como qualquer letra que eu coloco aqui é válida, então eu vou continuar usando N, tá certo? Mas muitos alunos se confundem aqui, professor, mas o senhor vai usar que essa coisa é verdade para provar essa coisa? Não. Eu vou usar que isso aqui é verdade ou é verdadeira para um certo N qualquer, um N fixo. E aí, a partir desse N, eu quero mostrar que vale para o próximo. Eu não disse quem era N, né? Tá certo? Então vale para qualquer N. Então eu quero mostrar que ele é valendo, sendo válida para um certo N, eu quero mostrar que vale para o próximo. Se isso for verdade, juntamente com a primeira proposição, isso prova que vale para todos os outros naturais pelo princípio da indução, tá? Então eu vou assumir que essa proposição é válida para até N. N mais 1 eu não sei, mas até N eu garanto que seja, tá? Isso a gente chama de hipótese indutiva. Aqui é a minha hipótese. Vou colocar aqui, ó. Hipótese. E aqui é o chamado caso base. Ok? Então eu vou assumir isso. Eu vou assumir que vale até o N. Não sei se vale depois do N. Então, o que é que eu quero chegar? Bom, eu quero somar agora 1 mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Eu não quero só até N. Eu quero até N mais 1. Eu quero ver se, somando todos esses caras, eu quero ver se o resultado é igual a usar essa expressão trocando N por N mais 1. Eu gostaria muito de chegar nesse lado aqui da equação. Eu gostaria de chegar nisso aqui, ó, N mais 1, né? No lugar desse N, eu gostaria que fosse N mais 1. No lugar desse N, eu gostaria que fosse N mais 1. Só que N mais 1 daria N mais 2. Isso aqui é onde eu vou chegar, tá certo? Estou só mostrando aqui para vocês onde é que a gente tem que chegar. E no lugar desse 2N mais 1, teria que ser 2 que multiplica N mais 1, ou seja, 2N mais 2 mais 1, ou seja, 2N mais 3. Então, se eu conseguir mostrar que isso aqui é igual a N mais 1, que multiplica N mais 2, que multiplica 2N mais 3, se eu conseguir chegar aqui, então eu provei que valendo para N, vale para N mais 1. E aí, pelo teorema do princípio da indução, eu concluo que vale para todos os naturais. Tá bom? Então, vamos fazer isso. Então, é o que eu quero chegar. Isso que eu apaguei é onde eu quero chegar. Quero que chegar no seguinte, ó, N mais 1, vezes N mais 2, vezes 2N mais 3, dividido por 6, é onde eu quero chegar. Vamos lá. Bom, mas eu sei que eu posso, somando de 1 até N ao quadrado, N mais 1 eu não sei, mas até N eu posso utilizar isso aqui, ó. É minha hipótese. Se essa hipótese é verdadeira ou não, só vou saber no final, tá bom? Então, eu vou substituir isso por N mais 1, 2N mais 1 sobre 6. Mais o N mais 1 ao quadrado que já tinha aqui, ó, que ficou sobrando, tá? Então, eu vou tentar simplificar isso ao máximo e tentar chegar nisso. Se eu conseguir chegar nisso, bingo! Pelo princípio da indução, essa fórmula vale para todos os naturais. Vamos lá, vamos ver se a gente chega. Então, eu vou passar esses 6 multiplicando, então ficou N, que multiplica N mais 1, 2N mais 1, mais 6 vezes N mais 1 ao quadrado, né, dividido por 6. Bom, eu posso colocar um N mais 1 ao quadrado em evidência, perdão, um N mais 1 só, porque aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, né? Então, ficou N, que multiplica 2N mais 1, e o outro ficou 6, que multiplica N mais 1. Ok? Dividido por 6. Isso aqui é 2N mais N, né? E aqui é 6N mais 6. Ou seja, se eu somar tudo isso aqui, vai dar 2N mais... Perdão, 2N ao quadrado, né, professor? Que é N vezes N ao quadrado. Então, 2N ao quadrado mais 7N mais 6. Tá? Então, ficou assim, ó. Isso é igual a N mais 1 sobre... vezes 2N ao quadrado mais 7N mais 6 dividido por 6. Ih, professor, não deu igual isso aqui não, ó. Não deu não. Não está fatorado, né? Vamos fatorar esse carinha aqui, ó. Será que isso aqui consegue ser escrito dessa forma aqui? Eu posso fatorar assim? Ou de outra forma, será que se eu multiplicar N mais 2 por 2N mais 3, dá exatamente isso que está aqui? Dá, né, pessoal? Olha só. 2N mais 2 vezes N mais 3. Não, é o contrário, né? É N mais 2 vezes 2N mais 3. Será que esse produto dá exatamente isso que está aqui dentro? Vamos ver? Aqui vai ficar 2N ao quadrado, né? Vou fazer isso com esse. O próximo vai ficar mais 4N,
mais 3n, mais 6. Opa, 2n ao quadrado mais 7n mais 6. Bingo! Então, eu posso reescrever isso aqui assim, ó. N mais 1 vezes n mais 2 vezes 2n mais 3 e dividido por 6, que é justamente o meu P de n mais 1. Então, olha só, moral da história. Assumindo que a expressão seja válida para P de n, onde é que eu usei isso? Aqui. Eu usei que esse cara pode ser escrito assim, se for em n, tá certo? Isso é importante. Então, assumindo que ela vale para n, eu acabei de mostrar que vale para n mais 1, ó, tá aqui, ó. Acabei de mostrar que vale para o próximo, para n mais 1. Logo, pelo princípio da indução, essa expressão é válida para qualquer natural que você tiver, tá certo? Logo, pelo princípio da indução, logo, deixa eu mudar aqui de cor. Logo, pelo princípio da indução, a expressão é válida para todo n natural. Ok? Depois a gente pode falar mais sobre fazer mais exemplos utilizando o princípio da indução para provar problemas acerca de um certo natural n. Bom, então agora para a gente terminar, vou mostrar o exemplo 10, que é justamente verificar se aquela sequência que eu falei, como é que a gente vai fazer para saber se ela converge ou não e se ela converge para onde ela vai? Bom, vamos tentar fazer isso agora. O que eu tenho que fazer? Mostrar que esse cara é uma sequência limitada e que ela é monótona. Se for, a gente ganha que ela converge. E se ela convergir, eu vou mostrar a vocês como calcular o seu limite sem ter o termo geral. Mas dá, professor? Se ela convergir, sim. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, eu vou tentar mostrar que ela é limitada. Então, note o seguinte. A gente já listou alguns termos dessa sequência. A gente viu que os termos dela são assim, ó, raiz de 2 que multiplica raiz de 2, raiz de 2 que multiplica raiz de 2 que multiplica raiz de 2 e assim por diante, né? São vários raiz de 2 um atrás do outro. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu quero mostrar que essa sequência ela é limitada. Bom, primeiro perceba que aqui só tem raiz de 2 vezes raiz de 2. Tudo isso aqui é positivo, né? Então, todos os termos dessa sequência são maiores que zero, né? Isso aí todo mundo consegue perceber sem muito esforço. O que eu vou mostrar para vocês é que todos os termos dessa sequência são menores que 2. Mas como é que você sabe disso? Bom, se você calcular alguns desses termos aqui, vocês vão ver que parece que esse cara está se aproximando de 2. Então eu vou chutar aqui que todos os termos são menores que 2. Mas poderia ser 3, 4, 5, qualquer outro termo aqui, tá certo? Então, aqui é óbvio. Olhando para cá, vocês veem que todos os termos são maiores que 2. Mas como é que eu consigo provar que maiores que 0. Mas como é que eu consigo provar que todos os termos são menores que 2? Não vale só achar que estão chegando perto de 2. Tem que provar isso. Então, como é que eu vou provar isso? Utilizando o princípio da indução, tá certo? Então, o que eu quero provar? Que todos os termos são menores que 2. Porque que são maiores que 0 eu já sei. Se eu fizer isso, eu ganhei que ela é limitada, tá bom? Então, essa vai ser minha proposição. Então, eu vou chamar P de n a seguinte proposição. A n é menor ou igual a 2 para todo n. Para todo natural n. Então, essa é a proposição que eu quero provar. Vou deixar até aqui numa caixinha azul. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar a indução. Vou verificar se isso é verdadeiro para n igual a 1. Assumindo que vale para n, vou tentar mostrar que vale para n mais 1. Se isso for verdade, então isso aqui vai ser verdadeiro para todo natural. E aí eu terei provado para todos os caras aqui, sem precisar olhar para todos eles. Não é legal? Então vamos ver. Será que vale para o primeiro cara? Será que isso aqui vale para n igual a 1? Pergunta. O A1 é menor que 2? Ih, professor, não sei. Sabe sim. O A1 é raiz de 2, é dado no problema. Raiz de 2 é menor que 2? É. Raiz de 2 é menor que 2? Sim. Então, a expressão é verdadeira. O que eu quero provar é verdadeiro para n igual a 1. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou assumir que vale para um certo natural n, tá? Então, eu vou assumir que vale para um certo natural n. E aí eu quero mostrar se vale para o próximo, ou que vale para o próximo. Se eu conseguir mostrar isso aqui, então eu ganhei que vale para todo natural. E aí você terá ganhado que essa sequência é monótona, tá certo? Perdão, limitada. E agora, como é que eu faço? Bom, eu estou assumindo que a n é menor ou igual a 2, para um n fixo. E aí eu quero chegar à conclusão, não sei se eu vou chegar, mas eu gostaria muito, que a n mais 1 também é menor ou igual a 2. Será que eu consigo? Vamos ver? Então, o que eu posso utilizar? Você só pode utilizar o que você tem, que é o que está escrito aqui, ó. Você só pode utilizar isso aqui, tá? Então, eu quero mostrar que o a n mais 1 é menor que 2. Então, o que eu tenho lá? Bom, eu sei que a n mais 1, ao quadrado é igual a 2an, certo? Mas eu estou assumindo, essa aqui é a minha hipótese indutiva, aqui é a hipótese
hipótese, eu estou assumindo que o AN, todo AN, né, antes do AN mais 1, todos os anteriores são menores ou iguais a 2. Então, isso aqui é menor ou igual a que? Bom, o AN é menor que 2. Se eu substituir por 2, eu não posso manter a igualdade. Por quê? Porque o AN é menor ou igual a 2. Então, se eu substituir aqui por 2, eu vou ter que esse cara é menor ou igual a 2 vezes 2, que é 4, né? Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que AN ao quadrado é menor ou igual a 4. Mas isso é suficiente para eu garantir que agora é o seguinte, ó, AN mais 1 ao quadrado é menor ou igual a 4, extrai a raiz dos dois lados, fiquei com a n, do outro lado ficou a raiz de 4, que é 2. Então, assumindo que a minha expressão é válida para um certo n, ou seja, que o AN é menor ou igual a 2, eu acabei de mostrar que o AN mais 1 também é menor ou igual a 2. Então, pelo princípio da indução, o AN é menor ou igual a 2 para todo n natural, né? Logo, podemos concluir, logo, AN é menor ou igual a 2, vou dizer logo assim, logo, AN é limitada. Logo, AN, vou colocar assim, é limitada. Inferiormente pelo 0, superiormente pelo 2. Ou 3, ou 4, ou 5, ou qualquer número maior que 2. Então, resta agora eu mostrar que essa sequência ela é monótona. Tá? Então, vou mostrar que ela é uma sequência crescente. Né? Se você fizer uma análise rápida, aqui é 1,42, aqui vai aumentando um pouquinho, e aí a ideia é que esse cara está se aproximando cada vez mais de 2. Né? Então, vou supor que ela é crescente e vou tentar mostrar isso. Tá certo? Então, o que é que eu tenho lá? Eu só posso usar o que eu tenho. Então, eu tenho que a n ao quadrado é igual a 2 vezes a n. Para mostrar que a sequência é crescente, eu tenho que mostrar que a n mais 1 menos a n é maior ou igual a 0. Né? Ou de forma equivalente, que isso aqui é verdadeiro. Tá certo? Então, eu vou mostrar que isso aqui é verdade. Como? Vamos ver. Vamos ver como é que eu vou proceder aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou subtrair a n ao quadrado dos dois lados, tá? Agora aqui parece matemática, mas não é. Então, a n é só uma estratégia que eu desenvolvi para resolver esse problema. Então, eu vou subtrair a n ao quadrado dos dois lados. Então, eu fiquei 2an. Se eu subtrair de um lado e subtrair do outro, não altero nada. Tá? Só que isso aqui é um quadrado perfeito. Eu posso escrever como sendo a n mais 1 mais a n, né? Vezes a n mais 1 menos a n. Tudo bem? E do outro lado eu posso colocar um a n em evidência. Então, a n que multiplica 2 menos a n. Beleza? Show. Então, guarda essa expressão aqui. Então, ficou assim, ó. A n mais 1 menos a n é igual a n que multiplica 2 menos a n, dividido por a n mais 1 mais a n. Tranquilo? Agora vamos analisar o que eu tenho do lado de cá. Bom, eu sei que todos os AN são positivos. Como é que você sabe, professor? Eu não mostrei que todos são maiores que 0? Então, todos os AN são positivos, né? Então, isso aqui é maior ou igual a 0. Esse cara é positivo, mais outro número positivo. Então, isso aqui é maior ou igual a 0. Né? Bom, e 2 menos a n, professor? Isso é maior ou igual a 0? É sim, porque todos os meus AN são menores ou iguais a 2, né? Então, isso aqui também é maior ou igual a 0. Então, moral da história, tudo isso aqui é maior ou igual a 0. Ou seja, o AN mais 1 menos a n é maior ou igual a 0, que implica que a sequência n é monótona. Então, veja, acabamos de ganhar que essa sequência converge. Não sei para onde ainda, mas que ela converge. E eu não tenho o termo geral. O mais legal é isso, pessoal. Eu não tenho o termo geral, mas eu posso dizer que ela converge. Logo, a sequência converge. Logo, a n converge. Então, dizer que a sequência converge, pessoal, é dizer que o limite existe, né? É dizer que converge. Ou seja, existe um certo número real L, que é o limite da sequência. Pessoal, e quando esse limite existe, independe de onde você começa para calcular ele. Tanto faz você calcular L, você vai chegar no mesmo valor. Calcular o limite em AN, quando n tende a infinito, ou calcular o limite no próximo, no AN mais 1, não importa. Se a sequência converge, não importa onde você começar. Você vai chegar no mesmo resultado. O legal é que agora que você sabe que ela converge, você tem como calcular rapidamente ou facilmente o limite dela. Como? Vamos ver, basta utilizar isso aqui. Ó. Eu vou tomar o limite nessa expressão dos dois lados. Então, para fechar, então perceba o seguinte, por fim, deixa eu trocar aqui a cor. Não trocou ainda não. Às vezes dá um bugzinho aqui. Pronto. Por fim, vou tomar o limite na expressão que relaciona n com a n mais 1, tá? Então ficou assim, ó, limite quando n tende a infinito e a n mais 1 ao quadrado é igual a limite 2 vezes a n. Aí, propriedade dos limites, isso me permite fazer o seguinte, eu posso passar o limite para dentro aqui da função ao quadrado, então ficou assim,
limite de AN mais 1, quando n tende a infinito, ao quadrado. O 2 eu posso colocar para fora, é igual a 2 vezes limite de AN. Como eu sei, agora eu sei que a sequência converge, então esse limite existe e é um certo L. Esse limite existe e é um certo L. Não sei quanto é que é L ainda, mas eu sei que existe. E eu só posso fazer isso, pessoal, porque eu sei que existe. Eu acabei de mostrar que ela converge. Então, mas se esse aqui vai para L, A ao quadrado, esse cara vai para onde? L ao quadrado. E do outro lado, 2 vezes L. Ou ainda, L ao quadrado menos 2L igual a 0. Ou ainda, coloca um L em evidência, L menos 2 igual a 0. Então, qual é a solução dessa equação? L igual a 0 ou L igual a 2. Vige, professor, deu problema. A sequência, quando tem limite, é único. É 0 ou é 2 o limite dessa sequência? Pergunta, tem algum termo negativo, tem algum termo zero aqui? Essa sequência parece estar indo para 0? Não, só são termos que estão aumentando. Então, o 0 está descartado aqui nessa nossa brincadeira. Então, essa sequência converge e o faz para 2. Olha que legal. Limite da minha sequência n, quando n tende a infinito, eu nem tenho o termo geral, pessoal, nem tenho, mas nem precisa. Como eu sei que ela converge, eu posso utilizar esse artifício aqui e concluir que ela converge para 2. Professor, você não podia ter feito isso desde o começo, não, calcular desse limite dito que era 2. Não, porque eu não sabia se ela convergia ou não. Agora que eu sei que ela converge, eu posso calcular e dizer que esse limite é 2. Tranquilo?